mais um episódio do programa Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos falar de surf. Vamos falar com a Marlene Marques, mais conhecida por Marlene on the Move, e sobre as suas viagens para destinos de surf e não só. Este episódio passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal de YouTube e em podcast. Vamos então conhecer a Marlene. Olá! Olá! Opa, sabes que eu estava a ouvir agora a dizer, vamos falar, o programa de viagens, vamos falar sobre surf. E de repente parece assim uma coisa fora da caixa, mas eu acho que não é. É um bocadinho, eu acho que é um bocadinho. Olha, primeiro eu não sei nada de surf. Tirando na adolescência que tive ali uma paixoneta por um, Um surfista, por um quem nunca? surfista e que pronto que aprendi ali alguns termos, mas pronto, foi mesmo só isso e nunca tive assim muito contacto com o surf. Quer dizer, eu costumava passar férias na adolescência na Ericeira, portanto ali há uma grande cultura de surf, pronto, mas só mesmo nessas alturas, de resto não. E eu também tento trazer aqui este programa assim, temas de viagem, mas sempre possível assim, pronto, coisas um bocadinho diferentes. Isto acho que é um bocadinho diferente, não é? É um bocadinho, olha, para te dizer que a Ericeira, vamos começar já por aí, é muito próxima de mim porque eu moro na Ericeira, eu vim viver para a Ericeira mesmo para poder, para já, porque isto é uma terra linda, Pois uma é. terra portuguesa linda de morrer, e realmente é um grande núcleo de surf que nós temos cá, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. O Temos mundo surfistas inteiro, não é? que vêm para cá, porque isto é uma reserva mundial de surf. Pois é. E é engraçado porque foi a segunda reserva mundial de surf, a ser eleita a segunda reserva mundial de surf, sendo que a primeira foi na Califórnia, por isso é com muito orgulho que falo da Ericeira e que já vi que também é próxima do coração. Porque olha, a primeira vez que eu fui de férias com os meus amigos na adolescência foi para a Ericeira, porque íamos acampar para um parque de campismo que havia lá. Foi a primeira vez que eu fui acampar, foi a primeira vez que fui de férias com os amigos, portanto, e depois fomos sempre, íamos várias vezes durante o ano, sempre que havia férias. Férias escolares, não é? Tipo, as Uhum. férias da Páscoa, as férias do Natal, a chover e nós a acampar. Portanto, é um sítio que me ficou assim muito no coração. A mim e a todos daquela época que íamos. Exato, não, e para te dizer, eu acho que nós só por muito azar é que não nos cruzámos nesse parque de campismo, porque as minhas primeiras vindas à Ericeira foi exatamente isso que tu estás a dizer, e nós temos praticamente a mesma idade, por isso eu acho que Portanto, não muito nos cruzarmos provavelmente. no campismo da Ericeira foi uma sorte. Opa, mas olha, mas realmente é um lugar espetacular e convido toda a gente a vir cá conhecer, não só os amantes de surf, mas como quem gosta destas nossas vilas pescatórias portuguesas, nós temos tão interessantes e tão bonitas. A Ericeira é um mar que convida toda a gente a vir cá ver. Sim. Olha, então, mas primeiro vamos então saber quem é Marlene. Para quem não te conhece, fala-nos lá um bocadinho de ti, do teu blog. Diz-nos Uhum. quem é Marlene, para quem nunca te viu. Pronto, então a Marlene, para além de surfista também, é jornalista de formação. Hoje em dia trabalho com conteúdos digitais para uma consultora, mas tenho quase 2 trabalhos, porque o meu segundo trabalho, que eu não considero quase como um trabalho, porque realmente é uma coisa que me dá muito gosto, é o blog que se chama Marlene on the Move. O meu blog de viagens começou há 6 anos atrás e basicamente porque eu sempre adorei, a minha formação é no jornalismo escrito e eu sempre adorei escrever e que coisa melhor do que unir duas paixões, uma a escrita, a outra as viagens. Pronto, e comecei a escrever o blog. Não, por mim, ou seja, por mim, porque eu gostava de relatar aquilo que me acontecia nas viagens e pronto, e como qualquer pessoa que escreve, almeja que também seja lido. Claro, E então claro. comecei a escrever o Marlene on the Move com as minhas viagens todas, dando dicas de viagens e contando todas as aventuras. O que distingue o Marlene on the Move é realmente a minha forma de viajar, porque eu viajo
para todo o mundo, mas eu tenho a particularidade que normalmente viajo com uma prancha de surf atrás e vou para... Pois, Exato. É uma logística, tenho-vos a dizer que é uma logística, pois não é? isso também é uma das minhas questões, que é como é que se viaja? Quer dizer, uma pessoa às vezes pensa assim, ai, vou levar uma mala maior, uma mala mais pequena, tenho que levar isto ou aquilo, mas quer dizer, mas quando se compra os bilhetes de avião, há lá até uma Há material opção, desportivo, material de material desporto, não desportivo, é? Explica-nos exatamente. lá essa logística de levar uma prancha, porque depois é assim, é surf, não é bodyboard, não é uma coisa mais pequenina. Não, e até te digo mais, muitas vezes, para não dizer quase todas, não vai só uma. Nós levamos, e eu normalmente eu viajo com o meu namorado, nós levamos pá, umas 5 pranchas de surf, num malão gigantesco, que parece um caixão gigante. Mas é uma logística e que implica algum planeamento até quando estamos a comprar as passagens aéreas pela primeira vez. Isto porque existe muitas, como é que eu hei de dizer? Existem muitas coisas que nós temos a olhar, e principalmente quando escolhemos a companhia aérea, porque Ok. nós nunca conseguimos ir muito pela companhia aérea mais barata, porque normalmente é barato o bilhete de avião, mas depois eles cobram imenso para o transporte de Pois, material de tudo o que seja extra, não é? e depois havia uma altura em que as companhias da América do Sul ou América Central cobravam imenso para o transporte das pranchas de surf. Por exemplo, a ir para a Ásia, nós conseguimos ir por valores muito baratos, às vezes, de avião, mas eu tinha que escolher uma companhia um bocadinho mais cara porque não me cobrava as pranchas de surf, ou seja, há aqui toda uma logística que é preciso fazer. E realmente não é uma viagem minimalista de todo, Pois. porque realmente levamos muito material e depois há também aquelas pequenas coisas. Não posso fazer propriamente uma viagem backpacking. Poder posso, mas é mais complicado. Então, normalmente, quando viajo para algum destino, reservo carro para poder levar sempre as pranchas Pois, comigo exato. e pronto. Pois, eu também te ia perguntar isso. Depois, imagina, tu chegas ao aeroporto, ao avião a terra, não é? E assim, Uhum. ah, como é que levas as pranchas? Tens que ter um carro para poder levar as pranchas, Sim, não é? normalmente alugo um carro sempre, de partida do aeroporto, e depois também já me aconteceu, por exemplo, chegar e as pranchas não chegarem. Ai, que horror! Aconteceu, por exemplo, no Sri Lanka, quando fui ao Sri Lanka, quando chegámos ao Sri Lanka, as pranchas de surf não chegaram, porque, entretanto, fizemos escala e houve uma troca de coisas e pronto, e elas ficaram no país onde fizemos escala. E, por acaso, até correu muito bem, porque, não, pronto, vou aqui dizer, nós viajamos muito com a Emirates, porque realmente o serviço da Emirates é extraordinário, e nós chegámos e as pranchas não tinham chegado. E nós chegámos, é como se nós tivéssemos chegado a Lisboa e nesse dia nós íamos para o Algarve. Já tínhamos tudo marcado, tudo lá embaixo. Nós íamos fazer a viagem, assim que chegássemos, enfiávamos no carro e íamos para o Algarve. E as pranchas não se chegaram e nós já pensámos, vamos ter cá ficar à noite, mas quando é que chegam? Chega amanhã, chegava no dia a seguir. E entretanto nós dissemos, pois, mas nós vamos já para o sul. E os tipos viraram-se e disseram, olha, não se preocupem porque vocês amanhã têm lá as pranchas. E nós, Pois, quando estavas a dizer isso, por acaso pensei logo, sendo Emirates, que eles pá, fizessem isso. a sério, e nós pensámos, estou mesmo a ver, agora vamos para o sul e estou mesmo a ver que depois não entregam as pranchas, vamos ter que subir outra vez para a capital para vir buscar. Ai, e incrivelmente, no outro dia de manhã acordámos e as pranchas estavam lá de manhã. E eu tipo, fogo espetacular. Não, não foi mal. Olha, e as pranchas quando chegam, não é na passadeira onde saem as Não, malas? é fora de formato. Ah, Sempre ok. fora de Ah, formato. ok. Sempre, sempre. Então, mas é numa passadeira especial aquela que diz bagagem fora do Exatamente. formato. Ok. Exatamente. Por Porque exemplo, quando há os vou carrinhos aprender de imenso aqui. sempre fora de formato. Até quando nós fazemos imagina, check-in online antes de irmos, sabemos que vamos ter sempre que ir ao balcão despachar as pranchas para ir fora do formato. Nós nunca conseguimos embarcá-las de outra maneira, é sempre fora de formato. Ok. E as pranchas vão em alguma caixa? Como é que é? Não, vão em o que nós chamamos um board bag, que é um saco gigante, não é? Pois. Próprio,
feito de propósito para viajar e muitos deles já estão almofadados, já têm alguma estrutura para poder, ao fim e ao cabo, protegê-las um bocadinho contra o impacto. Se bem que convém sempre ter alguns cuidados e nós se formos para um destino muito longe em que sabemos que vamos fazer mais do que uma escala ou escalas mais complicadas, porque é assim, nós temos que ter consciência porque viajamos com material de desporto, que muitas vezes é uma carga pesada e são pessoas que carregam as malas, nós às vezes esquecemos e metemos tudo para dentro das malas e quando vamos precisar estamos ali quilinho a ver se não passa a tarifa do peso. Mas a verdade é que depois há pessoas que carregam as nossas malas e os desgraçados não estão propriamente com todos os cuidados do mundo, já não basta aquilo pesar. Pois nós às vezes não vemos, eu já vi várias vezes quando nós vamos naquele autocarrozinho que nos leva até ao aeroporto, quando não tem a manga, Sim. e vemos eles a tirarem literalmente as malas. Eu, de certa forma, uma pessoa dói no coração, não é? Que Claro. pensa, ai, meu Deus, a minha mala, e quando elas depois às vezes chegam já estão um bocado arranhadas e estragadas, mas uma pessoa realmente tem que pensar que aquilo são pessoas, não é? Que, Claro. coitadas, estão o dia todo a carregar peso e realmente não dá para ter todos os cuidados do mundo. E com as pranchas de surf ainda mais, então nós quando viajamos para destinos assim, que sabemos que vamos fazer grandes escalas ou dependendo também do destino, temos alguns cuidados não só com a própria mala que levamos, que leva as pranchas lá dentro, como já chegámos, por exemplo, a comprar aqueles tubos de canalização em que cortamos o tubo e pomos na borda da prancha para que ela, se levar alguns embates, não fique estragada. Porque não há coisa pior do que carregar as pranchas, chegar ao destino e a prancha está estragada. E já te aconteceu? Já te aconteceu alguma vez? Não, sempre correu muito bem, mas a gente tem um bocadinho, nós temos um bocadinho de cuidado também. Aliás, já nos aconteceu uma vez, mas a companhia aérea responsabilizou-se nesse caso, porque basicamente, sabes, aqueles contentores das bagagens, que são mesmo uns contentorzinhos em que eles metem as malas lá dentro, que depois vai para dentro do porão dos aviões, e houve um contentor desse que caiu em cima de uma prancha, ou seja, a prancha tinha mesmo uma esquina, sabes, assim, marcada, e realmente, pronto, eles depois responsabilizaram-se pelo estrago da prancha. Mas é curiosa a história das pranchas, porque, e isto leva-nos um bocadinho ao início da nossa conversa do surf e as viagens estarem relacionadas, porque os surfistas sempre foram viajantes da alma e de coração. E sempre à procura da melhor onda, não é? Sempre. Eu não vou dizer que os primeiros viajantes foram surfistas, obviamente que não, mas realmente sempre foram muito viajantes. E há uns tempos, e no início, quando se começou a viajar mais internacionalmente, o surfista também é malandro. E então, muitas vezes, levava as pranchas para o destino, surfava o que ia a surfar, depois as pranchas já estavam velhas, faltava, ou partiam a prancha, ou qualquer coisa acontecia, metiam na bagagem, depois quando chegavam ao destino, epá, vocês estragaram uma prancha, tenho que me pagar a prancha. Por isso é que hoje em dia, como se costuma dizer, paga o justo pelo pecador. E então hoje em dia a maior parte das companhias aéreas nós assinamos um termo de responsabilidade e elas realmente, excepto se for um caso extraordinário, como foi aquele que notou-se mesmo que foi uma coisa que foi durante a viagem que aconteceu, as companhias aéreas não se responsabilizam se alguma coisa correr mal com as pranchas. Por isso, claro. porque eles estavam a perder rios de dinheiro. Sim, olha, e tu quando escolhes um destino, tu escolhes sempre, não escolhes sempre destinos de surf. Conserve. Quase sempre. Estou a dizer isto porque lembro-me de já ter visto algumas fotos tuas, tipo de cidades assim mais frias. É assim, que se for um destino, eu por norma faço uma grande viagem durante o ano, uma daquelas viagens em que estou quase um mês fora, vai 3 semanas e mais um bocadinho às vezes fora no mesmo destino, essas viagens têm sempre um surf associado. Quando faço aquelas viagens mais de escapadinha, às vezes, daquela de matar o bichinho da viagem, nesse caso muitas vezes vou a cidades e tudo, mas o facto de eu viajar para destinos de surf e muitas vezes as pessoas pensam, mas a viagem depois é surf, é praia, mas não é real, porque eu acho que eu uso muito o surf quase como uma desculpa
da minha viagem, ou seja, eu vou ali fazer surf, sim senhora, mas ao mesmo tempo eu tenho uma oportunidade incrível de conhecer tudo o que há em torno daquele país, daquele sítio, daquele destino que eu estou a visitar. Então eu nunca fico aquele tempo todo, e existe muita gente que faz surf, que acontece isso quando vai viajar, fica aquele tempo Sim. todo ali. Fica ali muito restrito ao surf. Tu não, tu Não, eu era incapaz vais de fazer isso conhecer. também. Eu acho que há tempo para tudo, há tempo para tudo, e eu era incapaz de fazer isso. Então a maior parte das viagens realmente tem uma componente de surf, em que eu ando à procura daquelas ondas, daquele país, mas ao mesmo tempo eu aproveito para conhecer toda a cultura, para conviver com as pessoas, para ver os monumentos, para mostrar, para tentar absorver o máximo que eu consiga desse destino. E eu acho que isso é que é a verdadeira viagem. Não era incapaz só de viajar e estar ali na praia, água, areia, água, areia, água, areia. Já fui para destinos assim, mas imagina, até recentemente, quando fui para as Maldivas, e as Maldivas é água e praia, e água e praia, mas mesmo assim, como fiquei numa ilha local, consegui ter o contacto com o povo local, consegui ir aos restaurantes mais locais. Há sempre ali uma maneira de nós também absorvermos um bocadinho da Da cultura, e cultura eu acho que o local, surf não é a é? minha grande desculpa para poder conhecer o mundo, e acho que não há melhor desculpa, não é? Sim. Olha, e como é que o surf entrou na tua vida? Fazes surf desde miúda? Como é que. Opa, eu faço surf desde 95. 1995, já vai uns aninhos. Opa, e nasceu, por acaso é engraçado, porque normalmente quando nós somos miúdos somos sempre influenciados pelos nossos amigos, mas o surf em mim nasceu de forma muito natural, porque realmente, para já, sempre adorei a praia e era daquelas crianças que, eu acho que como tantas crianças e quase todos nós, que só saía da praia arrastada pela mãe e com os dedos todos enregados já não podia estar mais dentro de água, não é? Mas é. Opa, e nasceu porque eu comecei a ver, a fazer surf dentro de água e comecei tipo, a acompanhar. Opa, e então aquilo comecei a ganhar gosto por aquilo. E então é giro, porque eu quando comecei a fazer surf, havia muito poucas miúdas a fazerem surf em Portugal. Mas muito poucas. Imagina, eu comecei a fazer surf, não havia fatos para mulheres. Os fatos de É. surf não tinham corte És uma feminino. pioneira! É, não tinha um corte feminino, era tipo os fatos de homem, que tinham aqui para nós mulheres aqui uma parte aqui de baixo que estava mais folgada, porque não temos nada para lá pôr, mas imagina, depois eu queria tipo vestir-me a surf, e vestir com aquelas roupas de surf e não sei o quê, não havia roupas para mulheres ligadas à indústria do surf, nem às lojas, nem às surf shops, então andava com aquelas camisolas de rapaz, ou seja, e é porque eu gostei muito mesmo e mais, imagina, eu quando comecei a fazer surf, não havia escolas de surf como há hoje em dia. Não Pois. havia. Quem ensinava era tipo um amigo ou alguém que sabia e que Já depois dava frequentava a umas praia, não é? dicas. E dava umas dicas. Eu comecei a fazer surf, não havia pranchas de aprendizagem. Eu comecei a fazer surf com uma prancha normal de um surfista que já fazia surf, pronto, normal. Então, claro que isso hoje em dia é muito mais facilitado. A minha persistência e o querer fazer surf foi de tal forma que eu literalmente levei um ano, e quando eu digo um ano, era quase diariamente dentro de água, a tentar pôr-me em pé em cima de uma prancha de surf, porque era tudo errado, porque eu não tinha ninguém para me ensinar, a prancha não era própria para a aprendizagem, como hoje em dia nós sabemos, mas eu gostava tanto daquilo e gostava tanto do ambiente da praia e dos surfistas, então devorava as revistas de surf. Na altura havia só uma portuguesa, que era a Surf Portugal, que era bimensal. Então imagina, era uma revista que saía de 2 em 2 meses, e assim que saía, eu devorava aquilo em 2 dias, e depois ficava com aquela coisa, agora tenho que ficar 2 meses à espera que saia a próxima. Então Sim. foi isso, já foi há alguns anos. E desde aí sempre, nunca larguei, nunca deixei de fazer surf, E se tu calhar. moravas ao pé da praia? Moravas perto? Não, eu morava num sítio chamado Cova da Piedade, ao pé da Almada, Ok. e o que fazia era e aprendi a fazer surf na Costa da Caparica. Então, lá ia eu, miúda, com a minha prancha de surf no autocarro, com toda a gente a olhar para mim, porque uma miúda com uma prancha de surf ainda por cima no autocarro, estava a ver tudo a olhar, porque ainda por cima aquilo ocupava muito Muito espaço no espaço. autocarro. O que é que esta vem para aqui fazer com isto? Tinhas que gostar mesmo muito disso. Foi. Gostei muito.
e pronto, e olha, e foi assim, nunca mais deixei de fazer. Se calhar nessa altura, quando somos mais novos, pá, passava horas e horas dentro de água. Hoje em dia já não tenho essa possibilidade por causa do trabalho e tudo mais, mas aos fins de semana e sempre que posso, estou lá És 15 minutos. aquelas pessoas que vai surfar antes de ir para o trabalho ou não? Olha, eu sou daquelas pessoas que custa-lhe muito levantar muito cedo. É para surfar antes de ir para o trabalho. No verão dá porque amanhece muito cedo e ainda temos esse tempo. Mas sou daquelas pessoas que se tiver uma vagazinha à hora do almoço vou. Se for de verão, lá está, os dias são maiores, consigo ir a seguir ao trabalho. O inverno é pior porque os É dias mais são mais chato. pequenos e então não dá tanto espaço de manobra para poder encaixar um surfzinho entre as horas de almoço, do trabalho, ou coisa assim. Mas sempre, É. sempre que posso, faço uma escapadinha, assim. Olha, e como é que te surgiu a ideia de, ok, vou fazer um blog de viagens, gosto de viajar e vou aliar aqui o surf a isto, porque isso acaba por ser um nicho, não é? Uhum. Não, é assim, Opa, eu não conheço mais nenhum blog de viagens que tenha assim esse foco no surf. sim, Pode ser que é assim, exista, mas eu não blog, conheço. o blog, infelizmente, não tem o foco completamente virado para o Sim, surf. Ou seja, eu tenho uma área no blog mesmo de surf, e quando eu digo mesmo surf, mostra as X praias mais incríveis para fazer surf, ou as praias em Bali que tem que experimentar se quiser aprender a fazer surf, se for aprendiz. Ou seja, tem assim esse tipo de conteúdo em que ali ao sim, surf às viagens e aos locais e aos destinos, mas grande volume do meu blog é tudo o resto. sim. Ou seja, não, infelizmente, realmente é o que tu dizes, é um nicho de nicho quase ali, uma coisa muito pequenina. Sim, sim, sim. E Não, mas isso eu que, percebo, porque, por exemplo, o meu também, ao início era sobre Lisboa, mas pronto, também é um nicho e também é, tipo, eu queria escrever sobre o resto do mundo, não queria escrever só sobre exato, Lisboa. Portanto, exato. também começou assim, mas depois, pronto, tem uma parte que é só sobre Lisboa, mas depois tem o resto do mundo e tu também há de ser assim, não é? É exatamente isso. E depois, por outro lado, lá está, uma pessoa tem outros interesses, não é? E quer partilhar, Exatamente. os outros interesses. Então, por que não? Também não temos que ficar. Se gostamos, por exemplo, de visitar o Borobudur em Java, porque é um templo budista gigantesco, dos maiores do mundo, e eu não vou escrever sobre isso só porque só posso escrever sobre viagens e surf ou surf nas Acaba por viagens. ser muito redutor, não é? Exatamente. Por isso é que eu acho que não, temos que escrever sobre aquilo que gostamos. Obviamente que há o espaço para quem gosta de surf e também quer saber coisas mais específicas. E ainda recentemente publiquei um artigo sobre as ondas na Madeira. E imensa gente já veio falar, eu comentar o artigo, assim, olha, vou para a Madeira, gostei muito deste artigo, vai-me ajudar a fazer, porque faço surf e vai-me ajudar nesta minha viagem. Ou Olha, nem seja, fazia ideia que se podia fazer surf na Madeira. Eu já estive exato. na Madeira não sei quantas vezes. Não, não, pode-se fazer, mas eu recomendo que já seja muito bom surfista para fazer surf na Madeira, porque é das ondas, se calhar, perigosíssimas. As Ok. ondas são com muita força e são perigosas, e eu acho, e pode-se fazer surf, mas realmente eu acho que tem que ser um verdadeiro já especialista para não se meterem lá em apuros. Tem que ser Mas um sim, McNamara. não, mas olha que há surfistas de ondas grandes, já lá têm em casa na Madeira, só para tu veres o poder Bem, daquelas ondas. Mas pronto, tem essa vertente, o blog, claro que tem, e eu tenho imenso prazer em escrever, mas depois tem todo o outro lado cultural, de guia, de dicas para visitar determinado país. Pronto, é um bocadinho o bom dos meus dois mundos, exatamente. é um Olha, e bocadinho tu mais. também tens um canal no YouTube, não tens? Olha, tenho um canal no YouTube e agora estou a tentar fazer um bocadinho de vídeos com um bocadinho mais de frequência. Ainda é engraçado falares disso, porque ainda ontem estive a fazer uma lista de pastas de vídeos que eu tenho, de imagens brutas que eu tenho. Eu estou-me a rir porque eu estou agora a editar vídeos de viagens antigas porque tenho imenso Pronto, material. já sabes, então é mesmo isto, ó Sónia, é mesmo isto, tipo, porque eu quando viajo, claro que nós depois, como criadores de conteúdos, depois também temos esta vertente, nós vamos viajar para conhecer e tudo mais, mas depois temos
todo o lado de criação de conteúdo que nós queremos fazer, então eu tenho pastas e pastas de fotos e de clipes de vídeo, que é para poder fazer os artigos e também poder fazer os vídeos para o YouTube. Então ainda no outro dia estive a fazer uma listagem de pastas que eu tenho de vídeos brutos sobre destinos, que é para agora poder fazer vídeos para o YouTube, que não tenho tido tempo, mas sim, mas tenho. E pronto, e o YouTube, como o resto das redes sociais, é sempre o nome do blog, Marwen on the Move, para ser mais fácil. Sim, sim, que fica tudo Eu uniforme. gosto muito, sabes? Eu gosto, adoro editar. Não tenho formação nenhuma profissional de todo, mas toda a formação que tenho às vezes é ver vídeos de como é que Sim. se faz, não é? Porque nós também somos um bocadinho autodidatas, não é? Tomamos de ponta, queremos realizar alguma coisa, então vamos ver como é que se faz e para Sim, aprender. sim. Depois vamos tirando uns cursos aqui e ali, mas sim. Porque eu Exato. estava-me aqui a lembrar, eu acho que nós nos conhecemos pessoalmente num curso qualquer. Achas? Acho. Sabes, sabes onde é que eu acho que nós nos conhecemos pessoalmente? Numa BTL. Foi. Eu acho que sim. Não sei. Combinámos um grupo qualquer, não sei como, combinámos um grupo qualquer de bloggers de Lisboa e outros que estavam cá por causa da BTL e combinámos um encontro lá para nos conhecermos. Eu fiquei com a ideia que tinha sido assim. Se calhar foi. Mas também me lembro de ter encontrado numa formação qualquer. Opa, sim, Lembro. provavelmente. Era. Pois a gente já fizemos sim, agora que falas Não disso. foi? Eu acho que essa é que foi a Foi, primeira qual é que vez. foi? Pois foi, tens razão. Foi uma Foi. formação qualquer. Eu acho que até estava. Ai, pois foi, onde é que foi isso? Já Não, não me não lembro. sei. Sei que foi em Lisboa, mas epá, já não me lembro o que era. E sei que estávamos. Eu também estava a Marta Chan, acho eu. Pois estava, que grande memória! Pois Estava a foi. Marta Chan e nós já estávamos ali há um tempo. E eu olhava para ti e eu pensava, eu conheço-a de algum sítio, eu conheço-a. E acho que depois foste tu que me disseste, tu não és a Sónia. Eu pensei, conheço-a. Opa, pois foi. E eu já não me lembrava disso. Sim, porque eu agora estava aqui a pensar quando é que tinha sido a primeira vez que tínhamos visto pessoalmente, porque nas redes já nos conhecíamos. Mas Pois já foi. Mas é foi. giro que o mundo dos viajantes e principalmente os viajantes portugueses é esta comunidade, não achas? Não tens esse sentimento? Porque Tem, tem. nós conhecemos assim através das redes sociais ou destes eventos que acontecem e que nos junta. E cria-se aqui uma cumplicidade entre viajantes, que é como se quase as pessoas se conhecessem desde sempre, porque temos este amor pelas viagens em comum e Sim, é tão giro, é sim. tão giro. É muito engraçado. E depois temos grupos no WhatsApp que pá, eu falo mais com outros viajantes, acho que falo com a minha família, não é? Falamos praticamente todos os dias. E, Claro, depois alguém se lembra, então e quem é que foi, já foi aqui? E quem é que teve aqui? exatamente, sim, Pronto, sim. mas é muito. É muito giro, é muito giro. Olha, e qual é que foi assim o destino que tu foste, assim, destino de surf? Uhum. Havia algum que tu tinhas assim, pá, que era aquele sonho e que foste e que foi espetacular? Opa, a Indonésia, sim. Indonésia. Eu às vezes torno-me um bocado repetitiva com isto, mas realmente a Indonésia para mim tem aquele espacinho especial no meu coração, porque foi a minha primeira grande viagem internacional que eu fiz a lazer, porque depois quando era jornalista fiz imensas viagens internacionais, mas era sempre a trabalho, então a lazer foi a minha grande, a lazer e com uma prancha de surf e tudo, foi a minha grande viagem internacional que eu fiz, foi a Bali. Opa, e depois já voltei lá para umas 6 ou 7 vezes para sítios diferentes. Opa, e para mim é das melhores ondas do mundo e é uma cultura que eu adoro e que eu acho que ainda tenho muito ainda para descobrir por lá. Sim. Essa foi aquela que eu tinha sempre aquele sonho de visitar e que realmente já realizei. Opa, e depois, quer dizer, há bocado falei do Sri Lanka, foi um destino que eu adorei. Em termos culturais é uma coisa fenomenal, adorei. E, opa, e depois tem assim alguns sítios marcantes para mim como surfista também, não é? Por exemplo, a África do Sul, em Jeffreys Bay, que para mim foi um desafio porque em termos adorei cá fora, fui fazer um safari, foi uma coisa brutal. E depois dentro d'água foi aquele desafio que eu tive em termos pessoais,
porque aquilo é muito infestado de tubarão. Ai, que horror! Não sei Aquilo tem como, tubarão, não é? E eu como não é. vi nenhum, não vi nenhum, mas é aquela luta interna, sabes, que nós temos de estar a desafiar, não só é um desafio por causa das ondas e de um sítio novo. Quando nós vamos surfar num sítio que nunca fizemos surf, há sempre aquele nervoso porque não conhecemos o sítio, não conhecemos a onda, nem o fundo, sabemos que se há pedras perigosas ou não, e ali é tudo isso, mais o facto de eventualmente poder aparecer um amiguito Horror! a dizer olá. Eu não entrava dentro d'água. Opa, entrei numa onda muito, muito conhecida que existe, que é Jeffreys Bay. Aliás, entrei em Jeffreys Bay, não entrei na onda principal, entrei um bocadinho mais para dentro. Pá, mas eu começo a pensar que estava tanta gente dentro d'água que eu começo a fazer a conta da probabilidade. Estás a ver? Pensaste, bem, o tubarão anda a apanhar outros primeiro antes de chegar a mim. Olha, só com muito azar é que me calha a mim, com esta gente toda dentro d'água. É para isso, se calhar, olha, era porque tinha que ser. Pronto, isso não é dentro d'água, há de ser a atravessar uma estrada. Mas não, mas E, correu tudo bem, nunca vi nenhum tubarão e pronto. sim, por acaso é engraçado teres falado também na Indonésia, porque eu hoje estive a falar com a Vera Mendes e tivemos a falar sobre a Indonésia, que ela Uhum, teve nas Ilhas Gili, ela teve a viajar 2 anos, uhum. deixou tudo e foi. E depois voltou porque se apaixonou lá e casou e está casada até hoje, mas entretanto depois houve lá o sismo e tudo e eles vieram para cá, mas pronto, acho engraçado porque também tivemos hoje a falar da Sim. Indonésia. E a Indonésia tem esse, assim como os países dali daquela zona, tem esse problema porque aquilo fica muito perto do chamado Anel de Fogo e então é uma zona muito sísmica. Pá, para te dizer, houve um ano que fui para Sumbawa, que é uma ilha que existe lá. Epá, e experienciei o maior sismo que eu alguma vez tinha experienciado na vida, que foi assim uma coisa assustadora, porque imagina, estás a dormir e de repente acordas com tudo, pá, tudo a balançar e tu não sabes para onde é que está a desvirar, e depois estás numa cabaninha à beira d'água. Pá, isto tinha sido, não há muito tempo, aquele sismo grande que houve na Ásia. Pá, e eu tipo O a dormir. tsunami, não é? Foi, exatamente. Epá, e depois aquilo tudo a abanar, pá, e de repente fica tudo assim em silêncio, pronto, acabou, passou, não é? E depois, tipo, e voltar a dormir. E tu só te lembras, tipo, pá, estou aqui numa cabarinha à beira d'água, sei lá, eu se isto está aqui a formar alguma coisa, não há notícias, não há nada. Ainda me entra aqui água pela porta adentro. Pá, e pronto, e realmente, Pode ser, não é? pá, não houve nenhum aviso, não houve nenhum alerta e a noite passou-se. Mas no outro dia de manhã, por acaso, nós estávamos com um grupo de amigos e um deles disse: Não, eu vim à água, eu vim à beira da água para ver se estava tudo em ordem, para ver se a água não estava a recolher, nem nada. Recolher, E eu não é? tipo, oh, meu Pois, Deus. pois. Aí depois imagina, nós estamos lá na Ásia e, epá, e há aquele sismo e no dia de manhã eu pensar, ligo aos meus pais ou não, a dizer que está tudo bem. Será que eles deram conta? Será que deram notícias? Será que isto foi uma coisa grave? Porque estamos assim um bocado isolados do. Sim, depois também Nessa não, altura não estávamos um sabes bocado a isolados. dimensão, se foi uma Sim, claro, dimensão para sair nas notícias internacionais. claro. E eu, entretanto, eu lembro-me de ligar à minha mãe e disse: Vou ligar, não vou dizer nada para ver o que é que ela diz. E liguei-lhe e ela: Então, estás boa, estás-te a divertir e não sei o quê. E eu, pronto. Não houve notícia nenhuma, está tudo bem. Eu nem lhe falei dessa experiência. Eu tipo, não, pronto, está tudo ok. Mas realmente pronto, essa zona é uma zona que treme muito e Pois. quando Mas não é e o X. qual é que foi a última viagem que tu fizeste para surfar? Olha, a última viagem que eu fiz para surfar, eu não tive sorte nenhuma, porque depois também há essas coisas. Ah, ok. Fui à Ilha do Sal. Fui à Sim. Ilha do Sal no início de dezembro passado e zerado, zerado. Olha, Não, foste não, agora já depois da pandemia. fui. Ah, ok. Aliás, eu agora já depois da pandemia fui às Maldivas e aí sim foi muito giro e apanhei ondas e foi incrível mesmo. Pá, não só, lá está, não só
para quem gosta de ondas, como quem simplesmente adora meter a cabeça debaixo d'água e ver um mundo aquático fenomenal. Eu passei horas com a máscara de snorkeling ali, só a chapinhar, só para ver os peixinhos. E depois a seguir, esse foi em final de setembro, e depois a seguir em dezembro fui à Ilha do Sal, e também fiquei fascinada com Cabo Verde. Pelo menos a Ilha do Sal, por Sim. enquanto, é Sim, fantástico. eu já fui duas vezes, fui em 2018, acho eu, e tinha ido em 2008, portanto, Ao Sal também? ao Sal, sim, fui das duas vezes que fui ao Gostaste? Sal. Gostei, gostei. Repeti, portanto, Pois, exato. sim, sim, gostei muito. E lá, estive lá, fui lá ver os tubarões e estive lá dentro Ai, d'água, opa, é tão aqueles engraçado. pequeninos, que não tem nada Sim, a sim. ver. Opa, opa, aquilo é maravilhoso. Não, e eles diziam que eles eram vegetarianos, que não. Oh, quer dizer, eles são muito pequeninos, aquilo também não. É assim, eles não são pequeninos, atenção, eles são enormes. Só que aqueles Sim, que estão na lagoa, aquilo é como se fosse o berçário deles. Aquilo são crias, são claro. pequenos tubarões que estão ali até atingirem o tamanho maior para poderem sair ali do rio Sim, sim, e ir sim. à vida deles, porque aqueles tubarões, acho que são os tubarões-limão, Exato. eles até crescem bastante. Opa, mas é muito giro. Eu também gostei muito, e principalmente gostei muito do povo cabo-verdiano. Pá, que Sim, giro, sim, sim. Também gostei pá, muito. 5 estrelas, Mas não tive, estavas a dizer que não tiveste sorte com o surf. nada a ver. Há uma onda lá que é. Ai, agora esqueci-me do nome. Não é Pedra Preta. Olha, agora esqueci-me do nome. Mas pronto, há uma onda lá no Sal que. Ponta Preta, que é muito conhecida pronto, pela comunidade dos surfistas. Pá, e vi fotos incríveis e eu. Olha, andei a fazer snorkeling lá porque eu mexia. Porque nós também temos um bocadinho este problema, mas lá está, nós não viajamos, eu não viajo só para fazer surf, então Pois, eu tenho muito para me entreter e para fazer, para além de se tiver o sim. azar de não apanhar ondas. Sim, e isso, é assim, viajar é também, imagina, é como nós quando vamos viajar e olha, está a chover, tens que Claro, arranjar sempre alternativas, não é? claro, com a natureza, contra a natureza nós não podemos nada, nós não podemos, Não nós controlamos nada, portanto. Podemos eventualmente tentar marcar a viagem por uma altura do ano que sabemos, imagina ir para a Ásia, não ir na altura das monções, porque senão sabemos que vamos passar a viagem toda enfiado quase em casa por causa das chuvas torrenciais. Mas, mas nunca estamos livres da mãe natureza dizer, olha, agora vais passar 10 dias sempre a chover e com frio. E tu, Sim. olha. E Olha, depois vais para casa a dizer, ai, tenho tanta pena, vi fotos tão bonitas, mas olha, não vi nada, não apanhei nada disso. olha, e houve algum sítio que tu tivesses ido e que tenha sido uma desilusão? Opa, sabes que perguntaram-me isso no outro dia? Eu tenho muita dificuldade, não. Pois, eu Aquele, também aquele- não. Eu também já me perguntaram e eu também não. Assim, tipo, um sítio que não tivesse gostado. Eu acho que não. eu não tive nenhum sítio em que pensasse, em que tivesse a fazer, estás a ver, olhar ao tempo, quando é que isto acaba para eu me ir Ah, embora. pois também não. 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 Ah, Quer dizer, há algumas viagens em que eu penso, epá, já dormia na minha cama, sabes? opa, mas então, porque é cansativo, é muito Por causa cansativo, da ou questão não do estás a dormir cansaço. bem. Mas não é tipo, ai, já estou tão farta disto, já não aguento isto. Não, até porque, por norma, até ao contrário, até, ai, ficava mais uma semana. Não é? Tipo, quando das conta, já tipo, já passou tanto, já estamos quase a ir embora, mas como assim? Como é que isto aconteceu? Porque é mesmo verdade quando dizem, quando uma pessoa se está a divertir, que o tempo voa. Opa, é completamente verdade. Primeiro que chega a esta altura, parece que demora uma eternidade. Nós andamos aqui a Exato. contar os dias, a ver quando é que chega a data da partida. E depois, quando estamos lá, parece que voa e que Sim, acabou. é. Olha, aconteceu-me isso quando estive no Azerbaijão em maio do ano passado. E eu Uhum. na altura Eu vi a tua viagem, foi tão gira. Eu Foi muito, tinha, eu na altura muito gira. tinha namorado, mas eu fui sozinha, porque era uma blog trip e não sei o quê. E eu na altura eu dizia assim, ai, eu não quero voltar. Ele dizia, não queres voltar? Eu, não, não gosto muito de ti, mas ficava aqui mais um tempo.
Ela disse, como assim não queres Não voltar? queres voltar? Não, não quero, mas não era já, ficava Claro. mais tempo. É. Claro. E Também é um sítio muito, muito interessante, não é? não tinha, é assim, não tinha, nem nunca tinha pensado ir lá, foi mesmo porque foi um convite, surgiu a oportunidade e eu tipo, vou. Mas não tinha, até porque eu com isto tudo da pandemia eu tinha pensado, isto eu só lá para 2023 é que vou para o estrangeiro, mas depois tipo, logo ali apareceu a oportunidade e eu nem pensei duas vezes, foi logo. Mas epá, é um país fantástico e eu não tinha mesmo ideia nenhuma, não tinha. É aqueles sítios que se me perguntar, nem nunca tinha pensado em lá ir. Não. Conhecia, de ouvir falar, Mas porque. que é interessante, porque esses sítios às vezes são aqueles que ainda nos surpreendem mais. Não sei se é porque nós Exatamente. às vezes já vamos com expectativas um bocadinho altas quando vamos a determinado sítio toda a gente fala e então nós já estamos com Sim, expectativas. sim. E estes que saem assim da caixa, de repente tens esta oportunidade, estamos mais abertos a tudo, não temos coisas ou Conceitos, não conceitos já é? pré-definidos nem Sim, nada, sim, então sim. parece que estamos mais abertos a absorver aquilo que nos está a ser Porque ali assim, apresentado. eu ouvia falar do Azerbaijão porque calha muitas vezes com Portugal, quando são aqueles jogos de futebol. Não que eu perceba muito de Ninguém fez essa futebol, ligação. mas o Azerbaijão calha muito com Portugal e depois por causa da Fórmula 1, porque um dos sítios onde é em Baku também, que pronto, e o meu irmão, como gosta muito de Fórmula 1, então eu sempre tive aquela coisa também da Fórmula 1. Inclusive a ligação, sim. Sim, e em Baku é um dos sítios, é ali e acho que é no Mónaco, que são os dois sítios onde é no meio da cidade. A pista é no meio da cidade que fazem a corrida. E depois foi muito engraçado porque ia acontecer o Grande Prémio de Fórmula 1. Então eu Estava estava. tudo polvorosa, Eu claro. estava doida com aquilo e eles riam-se todos e diziam: Mas tu gostas de Fórmula 1? E eu gosto, eu gosto. E depois eu Sim, fiquei que no, mulher a gostar de Fórmula 1. Eu fiquei num hotel em Baku, só que aquilo começava para ir no dia a seguir. Eu vinha num dia e aquilo começava no dia a seguir. Mas Que eles já pena. estavam, já estavam em preparação, já estavam a fechar as ruas e aquilo tudo. E o hotel onde eu fiquei era em frente, mesmo em frente à partida, sabes? Que giro, E sim. então eles na noite anterior, foi na noite antes de eu me vir embora, estavam a fazer os testes da pista e não sei o quê. E então eu a fazer videochamada com o meu irmão, dizer: Olha, eles estão ali embaixo. E eu E tu, fazia- oh, Magana, porque é que tu estás aí ou não? e depois, ainda por cima, Tão bom. tive imensa sorte porque fiquei, eu não sei se era no 11º andar, era uma coisa assim, e o resto do pessoal da Block Trip dizia-me: Eina, que sorte, tu estás ali em cima e vês tudo. E depois havia vários pilotos que estavam lá no hotel também. Pá, foi assim. Que giro, que experiência magnífica, tão bom. Foi. Eu tipo, o meu irmão disse logo: vais ver, porque eles de certeza que estão a preparar a pista e não sei o quê. E eu, "Ai", foi assim, então foi assim daquelas. É muito bom. Sim. Mas olha, e voltavas, claro. Ai, quero voltar, sim, quero voltar. Até porque, é assim, eu, quando fui, pronto, foi com o turismo de lá e isso tudo, portanto foi muito, assim, fui onde eles me levaram, não é? Não tive aquela Sim, liberdade sim, sim, sim. para ir ver o que queria, se bem que na altura ainda havia muita coisa em que eles abriam especificamente para nós, porque Uhum. na altura da pandemia, Tá, não claro, é? pois, Em outro maio. condicionamento, sim. Mas foi interessante porque nós fomos os primeiros que não eram militares, os primeiros não militares, a ir à zona de Nagorno-Karabakh, a zona que Uhum. teve ocupada pela Arménia. Portanto, nós fomos os primeiros. E Giro. então aquilo foi assim uma coisa, foi emotivo, porque depois iam várias pessoas de lá que também nunca tinham lá estado. Epá, e depois aquilo era terreno minado, portanto nós fomos com os militares e tínhamos que ir num cordão, pá, assim uma coisa, Que assim uma giro. experiência, pronto, Muito. portanto, Inesquecível, claro, mesmo, claro. mesmo, Giro. portanto, aconselho. E depois é uma coisa que, assim, tem muitos contrastes, sabes? Porque, Uhum. olha, e entretanto já estamos a falar do Azerbaijão, mas isto é mesmo assim. Não, porque aquilo, Pronto, há anarquia aqui neste programa, exato, Monta. Já está. Olha, mas isto é programas de viagens são assim, uma eu pessoa sou nunca mesmo consegue assim. estar só focado num É determinado tema. verdade, é verdade. Não, porque aquilo eu também.
não tinha assim ideia nenhuma do país, é o que tu dizes. E ia tipo mesmo mente aberta, vamos ver. Mas depois Claro. surpreendeu muito, porque quando cheguei a Baku, que é a capital, que podia ser uma cidade europeia, qualquer cidade europeia. Sim, 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 Porque, sim. pá, super moderna, assim uma coisa, eu fiquei realmente, pá, muito surpreendida, nunca pensei. E depois fomos para a zona das montanhas, epá, que é qualquer coisa. Portanto, tem grandes contrastes. Uhum. Pá, fiquei num hotel espetacular, esse em Baku, que era assim, 5 estrelas, luxo assim, e depois lá no meio das montanhas, lá uma parte, eles avisaram-nos logo que pá, era um hotel assim mais, Mais, pronto, mais simples. mais simples, em que tu tomavas banho com uma mangueira que dava para a sanita, sabes? Sim, sim, E- sim, sim, mas sim. ser Opa, mas viajante é aquilo isto, faz parte. não Eu, é? eu Ser acho que viajante isso é também, isto. exatamente. Isso também é E, giro. É tu teres também, poder experienciar coisas diferentes, quer claro. seja o hotel luxo com todas as maravilhas que possa ter, como por exemplo tomar o duche numa tenda de campanha ou qualquer coisa assim. Exatamente, Eu sim. acho Opa, que e a isso comida fantástica, a comida espetacular. Portanto, olha, é tão bom. pronto. Olha, também já estamos a acabar. E pronto, olha, acabámos, começámos com o surf, fomos Já para a viste? Até Indonésia, vamos nas montanhas do Azerbaijão. já viste? Não, e o povo de lá, eles são muito simpáticos, são muito acolhedores, mesmo muito. E, e não querem mesmo nada em troca, sabes? Que eu gosto muito, por exemplo, de Marrocos e já fui várias vezes a Marrocos, e então, quando fui para tirar fotografias, ia com aquela coisa Marroquino. para dar alguma coisa. E eles no Claro. Azerbaijão, eles disseram-me logo, não faças isso porque isso é uma ofensa para eles. Eu depois pedi Pois, desculpa e tudo, pois. tipo, ok, porque Claro, claro, pronto, tu perguntas se podes tirar a fotografia, eles tiram as fotografias contigo, mas não querem nada. Não... claro. Sim, lá está. Nós também nos sabemos adaptar um bocadinho Claro, é cultural, claro que sim. à parte cultural dos países ou do sítio que nós estamos a visitar. E não podemos às vezes levar a mal. E há muita gente, por exemplo, que tem a mala pata com Marrocos por causa, às vezes, nas grandes cidades marroquinas, eles serem muito pushy, serem muito agressivos, entre aspas, mas agressivos no aspecto de quererem que tu Sim, compres e vender e não sei o quê. é cultura, eles são um povo É, vendedor, eles são um povo vendedor, são um povo negociante e aquilo é sim, cultura deles de fazerem negócio, tentarem, e claro. quer se queira ou não, e isso está muito na Ásia. Nós temos que ver que nós somos uma oportunidade de negócio para aquelas pessoas. Sim, Por isso sim. não podemos levar a mal de sermos abordados às vezes, pronto, às vezes Sim, um pois bocadinho tens que saber lidar com isso. E o que eu costumo tem que saber dizer, lidar com isso, eu exato. adoro Marrocos, eu gosto imenso de Marrocos. Também, olha, também fui, também foi um convite, também fui. E depois, olha, adorei, também nunca tinha. Até tinha um bocadinho de preconceito também com Marrocos, por causa disso, as pessoas dizerem, ai não, e eles são muito chatos e não sei o quê, não sei o que mais. E fui, e adoro, e quero voltar, gosto imenso. Olha, e tenho-te a dizer que eu proximamente, não sei quando, mas proximamente vou a Marrocos fazer surf, porque também há surf em Marrocos. Pois é, isso eu sabia, isso eu sabia. Que tem lá assim, uns spots Sim, para fazer surf, senhora. sim. Mas, como eu estava a dizer, acho que as pessoas também depois têm que ser consistentes, ou seja, há muita gente que diz, eles são muito chatos e não sei o que é para vender. Pá, a mim nunca ninguém me tenta vender nada. Ou melhor, tentam vender, eu digo, não quero. E não quero, pronto. Agora, Pois, tu dizes que não quero, mas depois estás a olhar, e quanto é claro, que é? Não sei o quê. Epá, então, claro, então. não é? É assim, queres É, ou não queres, não é? Te- te- claro, claro, não é estás a fazer o charme, tipo, ai não, não quero, mas tipo, claro, não, é Exatamente. isso, é saber lidar, eu acho que é saber lidar e o povo marroquino é um povo também extraordinário e tem muita gente boa, pá, obviamente que há uns vendedores que são mais agressivos que outros e Mas pronto. isso também, se tu fores ali para a Rua Augusta, Ah, também, sim, hoje em dia, exato, hoje em dia também também Lisboa te está puxam para é ir o que para o está. restaurante e não sei o quê, não é? Opa, então não. Ai, Não. olha, então vamos ficar por aqui, senão continuamos, É continuamos. sim, Mas senão. sabes que eu acontece muito nos episódios, eu acabar tipo, pai, 2 ou 3 vezes. Então ficamos por aqui.
O que é bom porque as pessoas estão a gostar, estamos a conversar, portanto, Claro, claro. olha, também E te se vou calhar deixar. quem está a ver e a ouvir, se calhar até queria que a conversa continuasse, nunca se Exatamente, sabe. mas por isso é que vou-te já fazer um convite aqui, que é, Ui, sim, é aqui também para estas conversas, que agora também comecei a fazer, tipo, peripécias de viagem, portanto, vou-te convidar para voltares depois noutro episódio, para me ok, vires contar histórias de viagem. Pronto, agora estou a fazer aqui uma está cena bem. Posso que fazer é. um teaser? Queres que eu faça já um teaser? Podes fazer, que eu Já hoje um também teaser. estive a fazer uma entrevista, também uma conversa, e também fiz a mesma coisa, fizemos algum teaserzinho. Vamos fazer um teaser. Nicarágua, quase em revolução. Já não digo mais nada. Pois é. Tu já me contaste, não sei, lá está, não sei onde é que nós estávamos, tu já me contaste um bocadinho disso, onde é que Opa, eu será? já te contei ou já leste, porque já saiu, foi a minha história de um livro que fizemos recentemente para a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses. Então se calhar foi, então foi isso. Vai ser Não foi lido. isso que eu tenho ali os livros, Mas portanto, quem não leu, não vale ler, não vale ler. exato. Então pronto, já Combinado. fica aqui apalavrado. Combinado. Tá bom, olha, muito obrigada, gostei Obrigada muito. pelo convite, Sónia. Muito obrigada. E a ver se, quando aqui a pandemia melhorar e tudo, a ver se combinamos aí um brunch. Nós fomos uma vez a um brunch que tu não foste, eu estou-me sempre a lembrar de coisas, porque o teu carro avariou no meio do caminho. Não, não avariou. Foi. Ah, não avariou. O meu carro não avariou, caiu da janela. E sabes que não, e eu tenho uma história engraçada nesse dia, porque eu desmaiei nesse dia. Ah, não. Lembro-me disso perfeitamente. Olha, isto é só histórias. Que nós combinámos um brunch, a Catarina Leonardo também, e havia mais alguém, que eu não me lembro quem era. Mas sei que a Catarina também estava, tu eras para ir e aconteceu qualquer coisa com o carro, pronto. Opa, não sei, o meu carro antigo agora tem outro, calma, agora Sim, já tenho outro. sim, Mas o aconteceu antigo qualquer andava coisa sempre a e eu acontecer sei coisas. que saí de lá, saí, tudo bem, fui ao supermercado e vou a sair do supermercado, pá, bati com a unha, pronto, as pessoas mais sensíveis, bati com a unha saltou e eu E desmaiei. tu tiveste uma quebra de Sim, porque saltou, né? elevador. E eu fiquei a olhar para a rapariga e a rapariga estava a passar as coisas na caixa e eu digo assim: olha, desculpe, eu não me estou a sentir muito bem. E ela, não se está a sentir muito bem. Eu acho que. E entretanto alguém me agarrou e eu desmaiei e acordei, estava deitada no chão, tipo, no Pingo Doce. Olha, com as pernas para cima e uma série de gente à minha volta. Estava o segurança, estava o gerente do Pingo Doce, estava não sei o Sim, da quê. loja, sim. E a primeira coisa que eu pensei foi: ainda bem que eu estou de calças. Eu estava com as pernas para cima. Ah pá, e foi assim uma coisa, olha. Ah, Mas que as pessoas foram todas horror! muito simpáticas. Eu sei que houve alguém que me levou as compras para o carro, porque eu tinha o carro no estacionamento. Pá, não sei, depois fui fazer o curativo ao dedo, já não sei onde. Mas sei que depois veio alguém logo com um copo de água, aquelas coisas todas. Depois Eu tenho havia uma alguém a dizer: memória. ai, esta gente não come, esta gente quer fazer dietas. Quer ficar magrinha, quer ficar magrinha, olha. Mas pronto, mas estás a ver, é que depois eu lembro-me de coisas e vou associando Eu umas tenho coisas às uma outras. memória, pá, é invejável, invejável, digo já, invejável. É para o bom e para o mau, porque às vezes depois as pessoas dizem, é porque eu digo, lembras-te daquela vez? As pessoas dizem, mas tu lembras de tudo. Exato. Mas pronto, mas a ver se combinamos então Está combinado. qualquer coisa. O encontro pessoal, a ver se agora os encontros pessoais começam a retomar. Sim, isto Isto, agora também, acho que já vocês estão a está. falar pelo ecrã. Sim, Pois eu é, também não acredito. é a mesma coisa, não é? Não é. Não, não é, não. Está bem, olha, muito obrigada, fica bem. Obrigada, Muitas Sónia. viagens, muitas viagens. Igualmente, igualmente. Pronto. Quanto a E para todos vocês, aqueles que nos veem e ouvem. sim. Quanto a vocês, espero que tenham gostado. Encontramos-nos na próxima semana. Eu vou deixar também aqui no vídeo todas as redes sociais da Marlene, tudo para poderem seguir.
Se tiverem dúvidas, questões, deixem no vídeo que a Marlene depois responde. Se forem Claro, coisas de surf, a sim. Marlene responde. Faço as perguntas à vontade. Pronto. Então é assim. Então vá. Fiquem bem, em segurança, fujam aí do Covid e até à próxima semana. Adeus, Marlene. Obrigada. Obrigada. Beijinhos.